Olá, meu nome é Maria Bruxa, mas hoje eu estou me sentindo Maria Verdadeira Bruxa. Oi, meus amores! No último vídeo, a gente falou sobre algumas ilusões que a gente, lá no fundo, bem que gosta de ter. Mas ilusão nenhuma nos ajuda. Pelo contrário, alimentar uma ilusão é como querer, por vontade, andar no escuro. E no escuro, a gente tropeça, se atrapalha, confunde objetos, confunde as coisas, confunde as pessoas. E essas confusões podem nos custar bem caro. Hoje nós vamos falar sobre outras ilusões que somos tentadas a ter. As verdades fakes, nas quais, às vezes, queremos muito acreditar, principalmente quando essas verdades vêm ao encontro das nossas crenças. Nosso tema de hoje é o neologismo pós-verdade e as fake news. Mas antes, já deixa o seu like no começo do vídeo, para não esquecer depois. E compartilha também com outras bruxinhas, para quem esse conteúdo possa ser importante. Voltando ao assunto do vídeo, neste ano de 2022, teremos eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E o que os especialistas estão prevendo é que, mais do que em 2018, teremos uma enorme disseminação das infames fake news, criadas em todos os espectros sociais e principalmente políticos. Mas você sabe por que as fake news se espalham com tanta facilidade? E o que é fake news? E o conceito de pós-verdade? O termo fake news vem do inglês e significa literalmente notícia falsa. São mentiras, boatos e a alteração proposital de fatos e notícias com a intenção de manipular a opinião pública, podendo causar muito dano às pessoas. Elas têm essa característica de notícias virais porque os idealizadores dessas mentiras conhecem muito bem o comportamento do seu público-alvo e se valem de muita psicologia perversa para alcançar os seus propósitos. Assim, eles usam parte da verdade e apelam para o emocional das pessoas, para o comportamento impulsivo de quem teve acesso a uma notícia que parece muito ser verdade, mesmo que não seja. Essa sensação de veracidade tem muito a ver com a similaridade que a notícia ou a opinião revestida com cara de fato tem com as opiniões e crenças do público a que se destina. Assim, quando as pessoas recebem a inverdade ou desinformação, sentem imediatamente o desejo de advertir outras pessoas e vão aí compartilhando sem verificar a procedência ou a veracidade da notícia. Notícia. Por isso, as fake news são espalhadas principalmente em redes sociais como o WhatsApp, o Telegram e o Facebook. Esse tipo de notícia é muito comum no universo político, onde a opinião pública tem muito valor, ou para ganhos financeiros que se beneficiam de polêmicas, ou ainda para criar o famigerado pânico moral, a fim de prejudicar uma pessoa ou um grupo de pessoas, buscando o cancelamento das vítimas dessa estratégia ardilosa. A pós-verdade pode nascer dessa construção mentirosa da fake news, mas são conceitos diferentes. Acho bem interessante que a gente entenda um pouquinho o que quer dizer esse conceito de pós-verdade, para que a gente tente ficar vacinado contra esse fenômeno da nossa atualidade. A pós-verdade é a aceitação de uma informação por um indivíduo ou grupo de indivíduos que presumem a legitimidade dessa informação por razões pessoais, sejam preferências políticas, crenças religiosas, bagagem cultural e etc. Assim, a pós-verdade não implica necessariamente em uma mentira, já que a informação não verificada até pode ser verdadeira, mas sempre é uma negligência em relação à verdade, porque não se preocupa com a sua verificação. Ou seja, a fake news não é em si a pós-verdade, mas ela pode levar a ela. Tem que ser verdade, afinal de contas, o que está dizendo é exatamente como eu penso. Um exemplo que é recorrentemente usado para falar da pós-verdade e fake news são as eleições de 2016 nos Estados Unidos. O que aconteceu naquele cenário? O povo americano
foi bombardeado com estatísticas mentirosas e muita desinformação a respeito da candidata Hillary Clinton, buscando enfraquecê-la. Como foi investigado mais tarde, esses ataques foram criados pela campanha de Donald Trump e se valeram das emoções e dos temores dos eleitores, fortalecendo a imagem de Trump como um candidato melhor. E ele acabou ganhando as eleições às custas de muita mentira propagada vertiginosamente nas redes. As informações que circulavam apelavam para as inseguranças da população, que, sentindo-se representada, compartilhava as informações sem se preocupar com a procedência dos fatos. Algumas fake news que foram propagadas na época diziam que Hillary Clinton foi a criadora do Estado Islâmico, que o desemprego na época chegava a 42% nos Estados Unidos, que Barack Obama era muçulmano e que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Trump. E muita gente continua acreditando em algumas dessas mentiras até hoje. Mas não é só em ambiente de eleições que essas verdades inventadas e disseminadas irresponsavelmente são prejudiciais. As consequências dessa boataria desmedida na internet é muito grave e pode impactar a vida das pessoas de diversas formas. Na vida individual de pessoas, como os casos de cancelamentos na internet e impactos de prejuízos morais individuais, colocando algumas vezes em risco a integridade física das vítimas. Houve uma mulher que foi linchada por causa de boatos na internet. Ou ao fazer uma população apoiar uma guerra sem motivo. Ou na saúde, ao usar pesquisas falsificadas para gerar temor quanto às vacinas. Na educação também, ao pressionar professores a darem ensinamentos baseados em ideologias político-religiosas ao invés de fatos cientificamente comprovados. E ao meio ambiente, ao deslegitimar o impacto da ação humana no aquecimento global. Maria Bruxa, já entendi. É muito sério e grave esse assunto e eu já tô querendo me vacinar contra essas malditas notícias. Mas o que é que eu posso fazer? A Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias, IFLA, que fica em Haia, na Holanda, publicou algumas medidas que podemos tomar para tentar identificar as notícias falsas, que abrem caminho para a pós-verdade. Primeiro, considere e investigue a fonte da notícia. Tente verificar qual a missão e o propósito do site, veículo ou pessoa que publicou a notícia, principalmente analisando outras publicações. Leia mais. Os criadores de fake news utilizam títulos bombásticos para chamar sua atenção, gerar revolta e fazer você compartilhar imediatamente. Sempre leia a matéria toda para verificar a história completa. Verifique também o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor no Google. Ele existe mesmo? É confiável? Alguns veículos mal intencionados criaram jornalistas falsos para propagar fake news sem assumir a responsabilidade. Duvide também de notícias divulgadas só por áudio, sem a indicação clara de um autor. Quem garante que o doutor fulano de tal que se apresenta no áudio realmente existe e, principalmente, se foi ele mesmo quem gravou. Existem fontes de apoio? Muitas vezes os veículos e sites da mesma vertente política ou ideológica vão apenas replicar a fake news. Ache outras fontes de diversas vertentes que possam dar suporte à notícia. Além disso, desconfie se a notícia faz acusações e revelações sem trazer as fontes. Verifique a data. Um dos caminhos dos criadores de fake news é usar notícias antigas, reeditando os fatos. Será que não é uma piada? Caso o conteúdo seja muito estranho, pode tratar-se de uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Por exemplo, o site sensacionalista, como o próprio nome já diz, cria apenas notícias que são piadas com a realidade. Outra pergunta: é preconceito? Avalie se o seu julgamento a respeito da notícia não pode estar sendo manipulado utilizando suas crenças pessoais e suas convicções. Consulte especialistas. Procure confirmações de especialistas independentes e de vertentes diferentes. Além disso, peça ajuda a pessoas que você confia para fazer a verificação na internet. E existem também diversos sites gratuitos de verificação de notícias, como a agência Aos Fatos, boatos.org e efarsas.com. Eu vou deixar os links aqui no comentário fixado.
As fake news causam tanto dano à sociedade que até as grandes redes sociais, como o Facebook, foram obrigadas a se comprometerem em ajudar os usuários a identificar as fake news. Vamos ligar nossas antenas para as mensagens que recebermos, principalmente se a notícia é sensacionalista. Existe muita gente mal intencionada, escondida pelo véu do anonimato, querendo se valer da sua boa vontade na internet. E mais uma vez, antes de compartilhar alguma coisa, verifique. O alcance de um boato maldoso hoje em dia é muito maior e mais nocivo do que quando era feito pela vizinha fofoqueira que passava os dias na janela em outros tempos. Nós também somos responsáveis pelas coisas que saímos compartilhando por aí. E um mundo justo é norteado pela autorresponsabilidade, né? Vamos juntas. Beijo da bruxa! Fui!